Aleluia, glória a Deus, como é maravilhoso louvar a Deus. A igreja se sente em nome de Jesus. Irmãos, como todas as semanas nós estamos aqui falando do amor de Deus para todos vocês. Como todas as semanas estamos aqui, todas as semanas estamos sempre falando as mesmas coisas. Irmãos, não há tempo mais, não há tempo. Jesus já está às portas, Jesus já está retornando. Não há tempo mais de permanecermos em cima do muro. Não há mais tempo de sermos crentes mornos. Esse é o tempo, irmãos, de nós colocarmos as nossas vestes para estarmos limpos perante a Deus. Este é o tempo de nós consertarmos os nossos altares, porque Jesus está voltando. Irmãos, é guerras, pais contra filhos, filhos contra pais, o amor das pessoas se esfriando, a igreja está fria, o amor está frio, todos os sinais estão aí, irmãos. Conserte a sua casa, para que quando o noivo chegue, você possa ir ter com o noivo nas nuvens, você possa receber o carimbo dos anjos em sua testa. Não brinque de ser crente, irmãos. Não brinque de ser cristão. Toma posse dessa palavra. Não brinque com a sua salvação. Porque da mesma forma que a vida é eterna, o tormento também é eterno. E eu não quero, irmãos, eu não desejo a eternidade na aflição do inferno para nenhuma pessoa que me fez mal na vida. Porque eu não tenho inimigos, irmãos. Hoje eu não tenho inimigos. A gente precisa sepultar o velho homem que tinha inimigos. Não, nós temos que sepultar esse velho homem. E nós temos que nascer de novo para Cristo. Orarmos pelos nossos inimigos. Buscarmos estar bem com todos. Buscarmos ser exemplo e luz para a humanidade. E é o que está precisando nos dias atuais. A igreja se tornar luz para a humanidade. Como todas as semanas nós falamos aqui, irmãos, façam como os bereanos da cidade de Bereia, que quando Paulo e Silas pregavam, eles atentamente ouviam a palavra de Deus e depois iam pesquisar para ver se aquilo que aqueles homens de Deus falavam constava nas Escrituras. Irmãos, aqueles que não me conhecem, eu sou o presbítero Moisés Cavalcante. Aqueles que estão chegando na nossa live agora, sejam todos bem-vindos à nossa igreja online. Estamos aqui conectados com todos vocês através do Espírito Santo de Deus. Sejam todos vocês bem-vindos em nome de Jesus. Shalom, aleluia a todos vocês. Shalom, shalom a todos vocês. Irmãos, esta noite iremos falar do que pode acontecer na vida de um ungido do Senhor quando ele desobedece à vontade de Deus. E mostrar para os irmãos que os conceitos de Deus no Velho Testamento eram um, e os conceitos da graça no nosso Senhor Jesus Cristo nos dias atuais, obrigado Jesus, é outro. Irmãos, abram suas Bíblias lá no livro de 1 Samuel, capítulo 28. Irmãos, esse texto é um texto muito pragmático, que fala sobre o rei Saul, que no momento de desespero, vendo sua cidade de Israel sitiada pelo arraial, pelo exército inimigo dos filisteus, e sabendo ele que o profeta Samuel já havia profetizado contra ele e sua casa, que eles haveriam de cair a fio de espada, porque Deus já tinha rejeitado ele e já tinha ungido outro rei no seu lugar. Ele temia grandemente a profecia, porque quando o homem naquela época era profeta, era profeta. Não é como hoje, irmãos, que as pessoas brincam de ser profeta. O profeta chegava na face do rei, mesmo sabendo que ia morrer, mas ele falava as palavras que Deus mandou falar. Hoje em dia, os homens que se julgam profeta, eles querem andar de mãos dadas
com as pessoas, eles querem só profetizar bênçãos. Aí é fácil ser profeta, né, irmãos? Agora, profetizar a verdade, a maioria dos irmãos não querem falar a verdade do que a Bíblia fala dentro das igrejas. Não querem confrontar mais as suas ovelhas. Preferem as suas igrejas cheias, achando que omitindo a verdade da Bíblia, a ovelha não vai deixar de permanecer ali, porque as palavras que soam daquela liderança somente são palavras doces como mel. Mas a verdade da Bíblia não é assim, irmãos. A Bíblia ela tem palavras de doce como mel, mas tem também palavras amargas. E nós também temos que falar das palavras amargas. O rei Saul, irmãos, ele encurralado, sitiado, com medo, por ter desobedecido aquilo que o profeta Samuel tinha falado para ele: olha, vocês vão à luta com os amalequitas, mas o Senhor está mandando vocês não ficarem com os despojos de guerra e passar fio de espada a todo mundo, até os seus animais. Deus não aceita. E tem mais, o rei Agag, vocês também vão passar a fio de espada. O que Saul fez? Pegou os despojos da guerra, distribuiu lá com o povo, com as tribos, e pegou o rei Agag e ficava de mãozinha dada lá, fazendo uma amizadezinha lá, e não matou como o Senhor tinha determinado. Que ele tinha que ter matado o rei Agag, que era um homem que, ao conceito de Deus, deveria morrer a fio de espada, e ele desobedeceu. E por esse motivo, Deus desinstituiu o reinado de Saul e deu ao seu sucessor, que era o rei, que era Davi. E Saul, não aceitando que foi destronado pelo próprio Deus vivo, começou a buscar em seu meio algum profeta, a palavra do Senhor, para desfazer aquilo que Samuel tinha falado para ele. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos. 1 Samuel capítulo 28. E sucedeu que naqueles dias, juntamente com os filisteus e os seus exércitos, para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás tu que o farás ao teu servo. E disse Aquis a Davi: porque isso te serei por guarda e a minha cabeça para sempre. E já Samuel era morto, e todos Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Aí Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Irmãos, o rei Saul, amando de Deus, ele tinha expulsado do meio do povo de Israel todas as pessoas que cultuavam outros deuses, ou que também tinham pessoas feiticeiras que praticavam atos como adivinho, leitura de mão, pedra, essas coisas. Eles tinham expulsado do arraial, porque isso aí não era vontade de Deus. Deus não gostava dessas coisas. Então ele tinha expulsado essas pessoas. E tinha tido um decreto que essas pessoas, se elas retornassem, elas podiam ser mortas. Então olha o que Saul fez, irmãos. Olha o que Saul fez. Lá no 4. E juntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem, e junto a Saul e todos os de Israel, e se acamparam em Giboá. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito seu coração, por causa da profecia de quem? De Samuel. Ele lembra da profecia de Samuel. Olha isso, irmãos. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, e nem por Urim, e nem por profetas. Irmãos, Urim, para quem não sabe, os profetas que cuidavam do tabernáculo, eles tinham Urim, que era um peitoral cheio de pedras preciosas. Cada uma exatamente, representava uma tribo de Israel. Então aquele Urim, ele falava também, através
alguns movimentos que eles faziam também. Então ele pesquisou junto, Saul pesquisou junto a Deus. Deus não respondeu nem por sonho, nem por Urim, nem pelos profetas. Então Deus se calou para ele. Deus fechou-se para ele. O inimigo já estava à porta e ele não sabia o que ele fazia. Ele entrou em desespero. Aí lá no 7, irmãos. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha um espírito de feiticeira, para que vá a ela e eu consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem um espírito de adivinhar. Em Endor, é uma cidade. Endor. E Saul se disfarçou e vestiu-se de outros vestidos, para que ninguém observasse que ele era o rei. E foi ele com os seus 2 homens, e de noite vieram a mulher, e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito e a feitiçar, pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Então, irmãos, lá no 9, então a mulher lhe disse: eis aqui, tu sabes que Saul fez como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que me armas um laço à minha vida? Para que faze para matar-me? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal sofrerá por isso. Não, nenhum mal você vai sofrer por isso. E a mulher disse então: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. Irmãos, esse texto, ele tem assim, deixado muitos teólogos assim, uma pulga atrás da orelha. Muitas pessoas acreditavam que quem vai falar aqui seria o profeta Samuel. E nós vamos desvendar isso aí, irmãos. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou. A feiticeira, irmãos, pediu para o Espírito se manifestar. Lá no 12, irmãos. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu és mesmo Saul. Lá no 13. E o rei lhe disse: não temas, porque é o que vês. Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: como é a sua figura? Saul pergunta para ela. E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa, entendendo Saul que era Samuel. Então é assim, irmãos, ó, em momento algum o rei Saul viu o Espírito. Aqui nós estamos aqui, irmãos, a narrativa está dizendo, a narrativa bíblica está dizendo que a feiticeira grita e fala de um espírito que está se aproximando. E rei Saul pergunta: mas quem tu vês? Eu vejo como se fosse um ancião chegando. Então a todo momento, irmãos, Saul fala com ela e ela fala com Saul. Esse espírito não manifesta para Saul, mas somente para ela. Ela se assusta, sim, porque ela nunca tinha presenciado tal façanha. Está envolto numa capa, entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Então aqui, irmãos, está nesse versículo 14, aqui nós compreendemos, irmãos, que o rei Saul, entendendo que era Samuel, prostrou-se no chão. Então daqui para frente já conta uma narrativa diferente. Aqui nós precisamos entender que do versículo até o versículo 14 existe um diálogo entre a feiticeira e o rei Saul. Quando chega no versículo 14, Saul, entendendo que a pessoa que falava através daquela feiticeira era Samuel, mas na realidade, irmãos, nós vamos descobrir. Lá no 15, Samuel então disse a Saul: por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e
e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem pelo sonho, e por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que eu hei de fazer. Irmãos, naquele momento, Saul está emocionalmente abalado, está sem comer. Ele viajou para aquele lugar com seus 2 homens, não estava se alimentando, não estava dormindo, estava com privação de sonho, privação de alimento. Imagina você sabendo que existe um exército sitiado num arraial e que você iria morrer juntamente com toda a sua família. Como que você não ia estar emocionalmente? Lá no 16, é isso? É. Então disse Samuel: por quê? Pois a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e te tem feito teu inimigo. Irmãos, se em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 11, a Bíblia fala que existe uma condenação para as pessoas que buscassem dentro da feitiçaria ou algo de adivinhos, todas as pessoas de Israel que buscassem tal privilégio de se consultar com essas pessoas tinham que ser mortas. No caso, a necromancia. Necromancia. Por que Deus iria pegar e permitir que o espírito de Samuel voltasse para falar com Saul? Por que isso, irmãos? Por que Deus ia permitir isso daí? Sendo que a própria Bíblia condena tal ato. Deus jamais permitiria algo que vai contra a sua própria palavra. Lá no 17, irmãos: porque o Senhor tem feito para o contigo, como pela minha boca e te disse, e tem rasgado o reino da tua mão, e tem te dado ao teu companheiro Davi. Irmãos, aqui, a Bíblia fala, irmãos, a Bíblia fala que o diabo, ele sabe tudo o que aconteceu, ele só não sabe o que há de vir, porque o que há de vir somente Deus sabe. Mas o diabo, ele sabe tudo o que há de vir. Por isso que a Bíblia fala assim, ó: quando quiseres falar com teu Deus em mistério e segredo, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com ele em pensamento, porque ele te responderá. Porque quando você fala, irmãos, o seu inimigo, que é o diabo, ele ouve e ele começa a arquitetar contra você. Então tudo que já tinha sido passado na vida de Saul, inclusive a profecia de Samuel para com ele e sua família, por conta da desobediência dele com Deus, o Samuel já tinha falado, então o diabo já tinha escutado. Então aqui não existe nenhuma, algo assim, de se espantar. Seria algo de se espantar se ele falasse o futuro, porque isso aqui já tinha sido profetizado para ele. Lá no 18: como tu não deste ouvido à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Alimeleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estará comigo. E o arraial de Israel, e o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Olha, irmãos, primeira feiticeira fala assim, ó: quem que você quer que eu faça subir? Se tivesse um espírito do Senhor, seria descer, irmãos, não subir. Quem sobe é quem está lá embaixo. Se essa feiticeira fosse trazer o espírito, algo celestial, algo bom, teria vindo de cima. Como que ela vai trazer um espírito lá das profundezas, algo de Deus? Então, irmãos, esse espírito que fala através da boca dessa feiticeira, fala assim, ó: amanhã mesmo você e seus filhos estarão comigo. Aonde, irmãos? Lá embaixo. Olha isso. E o Senhor entregará também um arraial contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estarão aqui comigo. E o arraial de Israel, e o Senhor entregará nas mãos dos filisteus, e entregar toda a nação de Israel por causa da desobediência de uma pessoa. Imagina quantos israelitas iriam morrer neste dia, irmãos, por causa da desobediência de uma pessoa. Por causa de uma pessoa. Olha quantas pessoas estão sendo levadas à morte. Deus, irmãos, ele não interpreta a morte como nós interpretamos. Para nós, quando a pessoa morre, acabou. Para Deus, não.
Todas as pessoas que morrem para Deus ainda podem ser ressuscitadas. Nós não temos esse poder de ressuscitar ninguém. Mas Deus assim pode. Ele pode todas as coisas. Então para Ele, a morte não é como para nós. Quando nós perdemos um ente querido, nós ficamos emocionalmente derrubados, acaba com a vida da gente. A gente fica frustrado, a gente fica se perguntando. Mas a morte para nós é o fim, para Deus não é. Onde eu parei? 20. No 20. E imediatamente Saul caiu estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. Aqui, irmão, está falando por causa das palavras de Samuel, mas quem estava falando na boca daquela feiticeira não era Samuel. Logicamente que era um espírito enganador. Mas por que ele falava? E ele sabia o que ele estava falando, porque essas palavras já tinham sido faladas pelo profeta Samuel. Samuel já tinha profetizado essas palavras contra Saul. E Saul já sabia, por isso que ele estava tão triste, por isso que ele estava tentando falar com Deus, para que Deus falasse com ele. Porque você acha que nesse momento Saul não pediu, pelo amor de Deus, Senhor, me perdoa, Senhor, perdoa teu servo? E aí que está a grande diferença da época da lei para a época da graça. Lá no 21. Então veio a mulher a Saul, vendo que estava tão perturbado. Logicamente, uma pessoa que foi profetizado que ele iria morrer, e não somente ele, toda a sua família, irmãos. Você imagina você saber que seus filhos vão morrer por um erro que você cometeu? O seu reinado acaba em você, porque o seu filho, o primogênito, não vai assumir a sua coroa. E a sua coroa foi tirada da sua cabeça e dada a uma outra pessoa por causa da sua desobediência. É logicamente que esse homem estava perturbado. Lá no 22. 21. Então veio a mulher a Saul, e vendo que ele estava tão perturbado, disse-lhe: eis que deu ouvidos à tua criada e à tua voz, e pus a minha vida na minha mão, e ouve as palavras que disseste. Lá no 22. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva. Porém um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenhas forças para ti, que possas pôres a caminho. Ele estava tão debilitado, ele estava sem comer, estava tendo privação de sono, estava sendo privação de alimento. Imagina como uma pessoa dessa estava perturbada, irmãos. Você pode estar se alimentando bem, só de você estar com privação de sono, você já não consegue raciocinar muito bem. Você começa a ver até coisas. Imagina o que Saul não viu ali naquele momento. Estamos aonde? 23. Porém ele o recusou e disse: não comerei. Porém os seus criados e a mulher os constrangeram, e deu ouvido à sua voz, e levantou-se do chão, e assentou-se sobre sua cama. E tinha uma cama. E tinha a mulher em casa um bezerro cevado, e se apressou, a degolou, e tomou farinha, e amassou, e cozeu um bolo asmos sem fermento. E os trouxe diante de Saul, e deu aos seus criados, e comeram. Depois levantaram-se e foram naquela mesma noite. Irmãos, existe aqui 3 linhas teológicas que as pessoas falam, que os grandes teólogos falam. Aqui, irmãos, é assim. A primeira versão é que Deus permitiu para que o ato de juízo contra Saul, que aquele espírito viesse. Isso explica porque a feiticeira se assustou ao ver o espírito, e essa leitura é sustentada por alguns pais da igreja. É uma das primeiras versões. Então, Deus permitiu, essa é uma versão, que Deus permitiu aquele espírito se levantar e falar como se fosse Samuel. Não existe uma segunda linha, irmãos, que foi tudo uma ilusão demoníaca, um demônio concedendo, sai do passado de Saul, conhecendo o passado de Saul, engana, ilustrando tudo o que já havia acontecido. Essa é a visão mais aceita pelos pais da igreja, que é aquilo que eu falei para vocês, que Deus não iria permitir
uma ressurreição ali, um espírito realmente de Samuel vinha ali falar com aquela feiticeira, indo contra suas próprias palavras, indo contra a própria lei que ele tinha mandado para Moisés para a nação de Israel. Samuel, que era um servo do Senhor, ia subir da onde? Ia subir da onde, exatamente. E a terceira versão é que tudo foi uma encenação da médium, um truque, mas essa versão enfraquece diante do texto. Quando a mulher grita e se assusta, né? E jamais ela saberia as coisas que foram reveladas ali. Então essa terceira versão ela já é descartada pelas próprias escrituras. A segunda é que um demônio foi lá e se passando por Samuel, né? E o que acontece, irmãos? Muitas das vezes, ó, Martinho Lutero e Calvino acreditavam que era um demônio apenas. Martinho Lutero e Calvino, eles acreditavam que era somente um demônio que foi lá, como ele conhecia a vida de Samuel, ele está entre nós o tempo todo, ele sabia de todas essas coisas. E Justino Martin e Agostinho divergem, né? Justino aceitava a aparição como autêntica, enquanto Agostinho via ali uma permissão divina, mas para juízo e não para um ato modelo. Então todas essas versões já existem há muito tempo, irmãos. Muitas pessoas, muitos teólogos perdem o sono por causa desse texto. Existem outros textos também que trazem uma divergência na mente das pessoas que buscam se aprofundar um pouco mais no Evangelho. Mas nós acreditamos, irmãos, que quando essa feiticeira fala, a quem que você quer que eu faça subir? Se viesse algo de Deus, irmão, seria descer. Eu não acredito que viria um espírito bom lá de baixo, eu não acredito, né? O Sheol, que as pessoas falam do Velho Testamento, era o lugar onde as pessoas que morriam ficavam, lá embaixo, né? Mas isso também, irmãos, não é descrito na palavra de Deus como um lugar lá nas profundezas, né? Porém, muitos defendem que esse espírito era um espírito mau, que conhecendo a vida corriqueira das pessoas, porque quando você fala, você enche o seu adversário de informações, ele saberia de todas essas coisas, porque ele estava presente na vida de Saul, de Samuel, ali, né, a contento, conhecendo tudo. Então ele foi lá e falou aquelas palavras. É o texto mais aceito, é o texto mais aceito por Martinho Lutero e Calvino, irmãos. São grandes pais da igreja, grandes homens que se aprofundaram grandemente. Agora eu pergunto para os irmãos, quando a pessoa pecava contra Deus no Velho Testamento, irmãos, alguém tinha que morrer, o sangue tinha que descer para Deus perdoar. Saul, irmãos, eu acredito que ele vendo todo esse aparato contra ele, contra o seu reinado, sabendo ele que ele ia morrer, sabendo que os seus filhos iam morrer, eu tenho certeza que ele deve ter se lançado no solo e pedido perdão para Deus. Mas infelizmente, irmãos, o Deus do povo de Israel, o grande Adonai, para você receber o perdão de Deus, alguém tinha que morrer. Por isso, irmãos, existe uma grande diferença do Velho Testamento para o Novo Testamento, da lei para a graça. Aí onde entra Jesus, onde eu sempre falo para os irmãos, que por isso que as pessoas falam, você sabe que Jesus te ama e ele morreu por você? Porque quando Jesus morre, irmãos, isso acaba. Quando as pessoas pecavam contra Deus, alguém precisava morrer para Deus perdoar. Então, quando ele não ia morrer, ele pegava um animal dele, sacrificava e Deus o perdoava. Então, naquele momento, irmãos, Deus não queria perdoar, já tinha rejeitado, já tinha tirado o reinado de Saul. E já tinha dado ao seu sucessor, que era Davi. E eu imagino o quanto esse homem não deve ter pedido perdão para Deus. Mas Deus, quando coloca uma pedra sobre um assunto, acabou.
Agora não, irmãos, agora nós temos Jesus como nosso advogado. Aleluia. Agora nós temos o Espírito Santo que antes de nós pecarmos, o Espírito Santo, ele vem, ele fala conosco, ele nos alerta. Glória a Deus. Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário, ele encerra a morte pelo pecado. E ele se fez maldito na cruz do Calvário por todos nós. Ele fez um sacrifício único por todos nós. E hoje ele está à destra do Pai, intercedendo para todos nós. E tudo existe pecado, todo pecado que você cometer, meu irmão, hoje, só 2 pecados que eu me lembro, que não haverá perdão para você. É aquele que blasfema contra o Espírito Santo. E aquele que comete um pecado do suicídio. É aquele que atenta contra a sua própria vida. Esse não haverá perdão. Esse é simples de entender. Porque se você tira a sua própria vida, você morreu. Então, se você morreu, você não pode se arrepender. E o outro é aquele que blasfema contra o Espírito Santo. Não haverá perdão. Mas, irmãos, eu me pego muito nesse pequeno versículo, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Esse versículo, irmãos, ele muda tudo na vida da gente. Ele é um versículo que muda a nossa história. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia! Se nós confessarmos os nossos pecados, Jesus, Deus, ele pode nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, irmãos. Coisa esta que o povo do Velho Testamento, da lei, eles não tinham. Nós temos um advogado no céu que é Jesus. Aleluia. Intercedendo por nós junto ao Pai todo momento. Um dia Jesus virá como juiz e não haverá misericórdia. Mas hoje ele está ao lado do Pai. E hoje ele intercede junto ao Pai por todos nós. Irmãos, não há tempo a perder. Se você está aí do outro lado, se você ainda não aceitou Jesus, não há tempo a perder, jovem. Não há tempo a perder, homem. Não há tempo a perder, mulher. Creia nessas palavras, porque são palavras verdadeiras. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê e não for batizado já está condenado, diz a palavra de Deus. Busquem a sua salvação junto a Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Glória a Deus. Jesus é o caminho. Jesus é a vida, porque quando você conhece Jesus, você tem vida em abundância. Jesus é o caminho, porque Ele te mostra o caminho a seguir. Jesus é o elo, é a ponte que te leva, que nos leva ao Pai, à salvação. Não existe outro caminho. Irmãos, não brinquem com a sua salvação. Jesus já está à porta. Jesus já está à porta. Guerras, rumores de guerras, pais contra filhos, filhos contra pais. O amor se esfriando. Os sinais já estão todos aí. Não brinquem com a sua salvação, porque o céu existe. A felicidade eterna existe, porque Deus existe. Mas o diabo existe e o inferno também existe. Eu já pergunto, irmão, já perguntei para várias pessoas: você acredita em Deus? Claro! E no diabo? Ah, mais ou menos. Não tem, irmãos, como você acreditar em Deus e não crer no diabo, porque o próprio diabo é uma criatura de Deus. E se Deus existe, e o céu existe, o diabo existe, e o inferno existe. E contrário a alguns que falam que as pessoas daquele dia serão destruídas. Isso é um ato mentiroso, irmãos. É uma fábula. A Bíblia fala que uns irão para a vida eterna e outros para o tormento eterno. Tormento eterno. Tormento eterno. A Bíblia fala um lugar onde
o fogo não se apaga e o bicho não morre. Você terá a sua carne sendo consumida por fogo 24 horas por dia. Os bichos comendo a sua carne 24 horas por dia. A dor e o tormento será tão grande que você vai pedir pela morte, mas a morte não vai te alcançar. E hoje há tempo para isso, há tempo para você mudar o seu destino, há tempo para você mudar a sua história. Aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E se você está desviado, não importa o motivo, irmãos. Não importa o motivo. Se você desobedeceu a Deus e você está caindo, se você está afastado, se você desistiu, se você recuou sua fé, não importa. Porque Saul não teve opção. Não teve salvação para Saul. Mas para você tem, filho de Deus. Aleluia. Obrigado. Por quê? Glória a Deus. Porque se confessar os teus pecados, Ele é justo e fiel para perdoar os seus pecados e te purificar de toda injustiça. Se você dobrar o seu joelho hoje, se você dobrar o seu joelho aí agora e pedir perdão pelos seus pecados, você receberá o perdão de Deus e o Espírito Santo voltará a habitar na sua vida. Mas aquele que encobre os seus pecados jamais prosperará, mas aqueles que os confessam e deixam alcançam a misericórdia de Deus. Fale em Provérbios. Irmãos, não brinquem com as suas salvações. Não brinque com a salvação, porque é uma coisa preciosa e intransferível. Ninguém pode roubar a tua coroa, a tua salvação, mas você pode entregar. Irmãos, a Bíblia fala que ai das grávidas naquele dia, o céu se escurecerá, a lua se transformará em uma coisa negra, o sol não dará mais a sua luz. Grandes terremotos. A Bíblia fala, ai das grávidas nesse dia. E tomara que o dia do Senhor não seja no sábado, porque se for no sábado, muitas pessoas sofrerão. Irmãos, não brinquem, porque essa palavra de Deus é verdadeira. Essa palavra de Deus é verdadeira. Para Saul, irmãos, não teve jeito. Ele fez algo que desapropriou ele de Deus, que Deus não rejeitou ele de uma maneira que Deus não queria mais ele, irmãos. E Deus tem esse direito. Eu costumo dizer, se Deus pegar toda a população e lançar no inferno, mesmo assim Ele continua sendo Deus, e mesmo assim Ele continua sendo justo, porque é Ele que fez toda a humanidade. Ele sim que pode fazer isso, somente Ele. Porque Ele é Deus justo, Ele é Deus reto, Ele é um Deus poderoso. Ah, mas então Deus ele é injusto, porque Ele vai jogar as pessoas no fogo eterno, irmãos. Hoje você está tendo a oportunidade de mudar a sua vida, de mudar o seu destino. Aleluia. Aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Morra para este mundo, nasça para Cristo e você herdará a sua vitória, a sua vida eterna hoje. Porque amanhã, irmãos, não pertence a nós. Amanhã você pode não acordar e o seu destino estará sendo selado hoje. Ai, mas eu não quero hoje porque eu tenho uma festa, um churrasco para domingo que vem e eu quero me embebedar. Ah, eu tenho uma festa lá na comunidade e tem muita coisa ruim, né, para me usar lá. Então, hoje eu não posso, mas quem sabe domingo que vem, porque essa semana eu vou me acabar. Vou me acabar, né? No chulengo-dengo lá, né? Né? Tem gente, irmãos, que o inimigo, ele amarra a gente nessas festas de noite toda, nos vícios das drogas, das bebidas, do poder, do dinheiro. O diabo, irmãos, ele tem as suas prerrogativas, ele tem as suas maneiras de prender, principalmente o jovem nos dias atuais. Através de bebidas, de drogas, esse negócio de narguile e um monte de coisa errada que o diabo tem amarrado o jovem na prostituição e outras coisas mais. Não permita, não permita, irmãos, que esta noite você vá dormir sem o perdão de Jesus,
não vá dormir esta noite sem o perdão de Cristo, sem que o seu nome seja assinalado no livro da vida. Aí você pode dormir sossegado, porque se mandarem uma bomba na sua casa, você estará com Cristo. Porque o dia de amanhã, irmãos, não pertence a mim nem a você, mas o dia de amanhã pertence a Deus. Você vê aí, irmãos, aí no Oriente, as guerras que estão acontecendo, a pessoa vai dormir e não acorda mais, porque a bomba cai lá na casa dela. Então hoje, irmãos, você está tendo a oportunidade. Amanhã você vai sair para trabalhar, você pode não chegar no seu serviço. Aceite a Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador. E Ele irá fazer morada na sua vida. E Ele irá te perdoar e purificar você de todo pecado. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a lei não aperfeiçoou nada, mas a graça de Cristo, o favor não merecido, tudo assim o fez. Porque não é pelo seu mérito pessoal, mas é pela graça de Jesus. Glória a Deus. É pelo sacrifício de Jesus. Aleluia. Para Saul, irmãos, não tem mais jeito, porque ele já foi sentenciado, ele já é morto, ele já recebeu a sentença dele. Mas para mim e para você, existe tempo. Para você, jovem, para você, homem de Deus, que está desviado, que recuou, hoje é o seu dia. Aceite Jesus, se reconcilie com Cristo, porque amanhã pode ser muito tarde. Amém? Eu peço para que a igreja... Todo mundo já levantou. Deus abençoe. Irmãos, eu quero orar por vocês. Eu peço para que a igreja me ajude em oração neste momento. Para que Deus abençoe a sua vida. Para que Deus possa te abençoar, fazer morada na sua vida, perdoar os seus pecados, para que você passe a ser um cidadão dos céus esta noite. Eu quero falar para você, jovem, mulher, homem de Deus, hoje, a partir de hoje, você será um cidadão de Deus, um cidadão dos céus. Eu quero orar por você, para que Deus perdoe seus pecados e para que você volte a ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Que para essas pessoas não tem mais jeito, mas para você e para as demais pessoas que estão nos ouvindo esta noite, ainda há tempo, porque ainda é vida. Enquanto há vida, há esperança. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, neste momento para pedir, não por nós, Senhor, porque nós já estamos contigo, Pai. Nós já estamos alinhados com o teu pensamento. Nosso pensamento está alinhado e no centro da tua vontade, Pai. Mas nós pedimos, Senhor, por essas vidas que estão do outro lado, Pai. Porque o inimigo, Pai, tem manipulado essas pessoas. Tem colocado, Senhor, nas suas mentes o que é bom e agradável é as farras da noite. Mas nós sabemos, Senhor, que não é. E o inimigo tem colocado na mente dessas pessoas que elas vão ser escravas de Ti, Senhor. E ao contrário, quando elas entregam a vida para Ti, existe liberdade, libertação da prisão que o inimigo impera em todas essas vidas. Mas nós sabemos disso, Senhor, porque um dia nós estávamos aprisionados e o Senhor orou para nós e nos libertou. Glória a Deus. E eu peço, Senhor, para que da mesma forma que o Senhor fez comigo, com a minha família, faça com eles, Pai. Libertem eles, Pai. Liberte essas pessoas, Pai, das influências do mal, das influências de Satanás. Perdoa os seus pecados, Pai. Escreve no livro da vida o nome de todas elas, ó Pai. E a partir de hoje, Senhor, tenha uma comunhão com elas, para que elas se sintam abraçadas por Ti, Pai. Para que elas se sintam amadas por Ti, Pai. Para que elas se sintam, Pai, apreciadas por Ti, Senhor. Glória a Deus. Através do Teu Santo Espírito. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Em nome de Deus Pai, em nome de Deus Filho. Glória a Deus. Em nome do Espírito Santo de Deus. Santo és Tu, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqueles que aí não tiveram a oportunidade hoje, nós oramos a Deus para que Deus lhes proporcione outra oportunidade. E nós vamos pedir a Deus durante toda a semana para que você, meu irmão, seja protegido, para que Deus te dê mais oportunidade. Tenha uma semana abençoada, tenha uma semana cheia de bênção, sejam protegidos, que nenhum mal suceda a vocês nem aos seus filhos. Que Deus venha cuidar de todos vocês, não somente hoje, mas para sempre. Levante as mãos para cima.
Que o grande amor de Deus, que a rica comunhão do Espírito Santo de Deus não esteja somente hoje presente em nossas vidas, mas para todos sempre. Todos dizem? Amém. Está terminado em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.